Fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo nesse canal e eu quero já te dizer que nós vamos falar sobre a autoestima, tá bom? Então, aproveita aqui esse tempo, esse início de vídeo, se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo, tá? No final compartilhe, engaje aqui, tá? Para ajudar a gente. Se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que será dito aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, ó, faz o seguinte, pega um café aí, eu tô com café, nossa, uma baita xícara de café, para esse vídeo ficar ainda mais legal. Seguinte, a gente vai falar sobre a autoestima hoje. O que acontece com a tal da autoestima? Eu comecei a pensar sobre isso porque essa ideia dentro da igreja me assustava. Por que me assustava? Porque eu não encontrava incentivo bíblico bastante para falar pra gente assim, ó, você tem que se autovalorizar, né? E eu não encontrei isso. E aí, essa ideia, esse discurso da autoestima nos púlpitos, acabou que começou a me assustar. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso. Então, antes de mais nada, eu quero te indicar uma literatura. O livro Ego Transformado, escrito pelo Tim Keller. É um excelente livro, acho que foi publicado pela Vida Nova. É um livretinho muito bom, mas preste atenção. Tem um artigo, o Tim, ele cita um artigo publicado pelo New York Times por uma psicóloga. E o nome do artigo é O Problema da Autoestima. E dentro desse artigo, ela cita algumas pesquisas. Só que ela diz o seguinte, abre aspas, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas aquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. Que é mais perigoso para a sociedade? A pessoa que tem uma autoestima elevada. E aí, pensa no seguinte, é importante a gente falar sobre isso. A pessoa que tem dentro dessa pesquisa que está sendo feito, né, exposta aqui nesse artigo, é sobre esse assunto de que, para a sociedade, a pessoa que tem uma autoestima elevada é mais perigosa, porque ela tem um excesso de confiança em si mesma, né? Então a gente começa a pensar sobre quão prejudicial é a ideia da autoestima, tá bom? Mas não é sobre isso tudo que eu quero dizer. Eu estou citando essa pesquisa apenas para trazer a ideia de que é de fato algo perigoso e que nós devemos pensar sobre isso, tá bom? Só que tem algo muito interessante que eu gosto de pensar, que eu anotei aqui, que é o tal do discurso usando o texto de Mateus 22, para falar sobre o autocuidado ou sobre o amor a si mesmo. Isso eu acho muito, muito interessante. Porque o texto que a galera geralmente usa é Mateus 22, 39, que diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. E essa ideia, para mim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido você usar esse texto para falar sobre autocuidado, sobre autoestima. Porque, veja bem, no livro O Deus que Destrói Sonhos, Rodrigo Bibo fala sobre isso. Ele diz, o mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não é para amarmos a nós mesmos. Veja bem, grave isso. O texto, o mandamento, não é para um encorajamento para nos amarmos. O texto está falando para amar a Deus e amar ao próximo. Não é um encorajamento para nós. Aí, qual que é a justificativa que o Bibo traz? Ele diz o seguinte, já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Então quer dizer que nós, por natureza, já somos inclinados a nos amar. Nós já nascemos com essa inclinação de amar a nós mesmos. Então eu não preciso de um incentivo bíblico para isso. Eu já sou egoísta por natureza. Eu já sou egoísta por natureza. Alguém vai dizer assim, Kennedy, mas
Isso não está dentro dos meios dos maiores teólogos. Não, então vem aqui. Olha o que diz João Calvino sobre o mesmo texto, Mateus 28, ou Mateus 22, versículo 39. João Calvino diz, novamente, quando Moisés, quer dizer, ele já tinha dito e ele reforça, novamente, quando Moisés nos ordenou a amar nossos vizinhos como a nós mesmos, ele não pretendia colocar o amor a nós mesmos em primeiro lugar. E por quê, né? Para que um homem possa primeiro amar a si mesmo e então amar os seus vizinhos. Não é essa a ideia. Ele diz, Moisés, ao corrigir a falha de que nós já nos amamos, ele diz assim, ó, mas como somos devotos a nós mesmos, Moisés, ao corrigir esta falha, coloca nossos vizinhos em posição igual a nós. Então o que ele está dizendo? Ó, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, como você já se ama, e isso é um problema, o que Moisés faz é colocar a pessoa que é o próximo, o outro, no mesmo nível que nós nos colocamos. Aí ele diz, então, eles, para reparar a falha de que nós os amamos exacerbadamente, então ele coloca o próximo nessa mesma linha. Aí ele diz assim, ó, proibindo assim todo homem de prestar tanta atenção a si mesmo a ponto de desconsiderar os outros. Então, amar a si mesmo de maneira exacerbada é desconsiderar os outros, ó, porque a gentileza une todos em um só corpo. Então a ideia do mandamento é que nós paremos de nos amar tanto assim. Não é um encorajamento para você se amar. Vocês já me disseram. Você tem, a gente fala sobre autocuidado porque o texto diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está claramente dizendo que nós já nos amamos. E aí a gente tem que parar de nos amar um pouco e começar a amar o outro. Aí João Calvino continua. E corrigindo o amor próprio, que separa algumas pessoas das outras, ele traz cada uma delas para uma união comum. E por assim dizer, para um abraço mútuo. Então a ideia do texto de amar o seu próximo como a ti mesmo é a ideia de você se diminuir para poder amar o próximo. Né? E aí, como Paulo menciona em Colossenses 3,14, que este é o vínculo da perfeição, que nós possamos nos abster de nós mesmos para amar o outro. E em outra passagem, este é o cumprimento da lei. Um rabino do primeiro século, ele dizia que o resumo da lei é este. Não faça ao outro aquilo que é odiado para si mesmo. Então não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. É assim que Hillel Ancião ele define a lei. E aí eu me pego na ideia de que eu olho para tudo isso e eu penso no quê? Que pensando que as pessoas não se amam, pensando que as pessoas não cuidam de si mesmas, não têm um autocuidado, aí nós vemos o discurso nas pregações dizendo que a pessoa tem que se amar, que a pessoa tem que se cuidar. Só que, pensa assim, gente, não se cura um câncer com band-aid. Eu sempre falo isso, não se cura câncer com band-aid. Então você pegar alguém que não tem uma natureza redimida e dizer para ela que ela tem que se amar, você está potencializando o pecado desta pessoa. E aí a gente vai gourmetizando as coisas. Então aquilo que era egoísmo, o próprio Rodrigo Bibo no livro dele, e assim também Tim Keller, fala que a ideia de autoestima na antiguidade não é aquilo que nós falamos hoje, uma ideia gourmetizada. Era uma ideia de egoísmo, de olhar e se valorizar, era uma ideia vista não com bons olhos, como hoje é. Então a gente está gourmetizando o pecado. Então aquilo que era egoísmo, a gente muda para a ideia agora de autoestima, de autocuidado. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a galera que se autovaloriza a tal ponto, ele diz assim que o ventre deles é o seu próprio Deus. Ele diz isso lá
no livro de Filipenses. Eles têm o seu ventre como seu próprio Deus. Quer dizer, eles olham apenas para si mesmo e não importa-se com o outro. A autoestima, ela é nada mais nada menos um pecado gourmetizado, um pecado aceitável, né? A gente tem muito isso. É um pecado que a galera aceita. E isso não me cheira nem um pouco bíblico, né? E aí, eu volto a dizer que não se cura câncer com band-aid. Então, quando nós temos uma sociedade problematizada, ela não precisa de um discurso para se autovalorizar, ela precisa de um discurso que é negue-se a si mesmo. Então, quando alguém sofre com um problema de baixa autoestima, ao ponto de não se considerar, ao ponto de se anular e isso se tornar problemático, ela não precisa se autovalorizar, ela precisa de Cristo. Ela precisa reconhecer que Cristo é a salvação dela, e não um discurso motivacional. O discurso motivacional não resolve o problema como um todo, ele é um band-aid tentando curar um câncer. Entende? O que resolve o problema de um câncer era uma série de tratamentos. É outra coisa e não um band-aid. Um band-aid não resolve. Então, o que resolve o problema de uma pessoa que se anula, que tem baixa autoestima, uma pessoa que não entende que tem um propósito, uma pessoa que está quase depressiva, uma pessoa que vive sofrendo, e porque as pessoas utilizam essa baixa confiança que a pessoa tem em si própria, as outras pessoas utilizam disso para fazer dessa pessoa escrava. Então, alguém que está sofrendo com isso, ela precisa do evangelho e não de uma pregação motivacional. E aí o evangelho, pregado de forma clara, objetiva e completa, vai mostrar para essa pessoa que ela precisa se arrepender. E assim sendo, essa pessoa agora vai encontrar Cristo, né? Vai encontrar Cristo. E aí a gente entende, é importante falar isso, que qual que é o valor de uma pessoa sem Cristo? Nenhum. Não existe valor numa pessoa sem Cristo. Então, a pessoa tem que olhar para si mesma e achar o seu valor. Não. Qual que é o valor do Kennedy sem Cristo? Nenhum. João Calvino dizia isso na exposição que ele fez na Carta aos Gálatas. Ele diz o seguinte: tudo que existe de bom em mim é Deus, tudo que existe de mal em mim sou eu mesmo. Então, se eu me autovalorizo, eu estou amando a minha natureza adâmica, porque é tudo isso que existe em mim sem Cristo. Agora, com Cristo, eu estou sendo redimido. E eu passo a ter valor em alguma coisa, eu passo a servir a igreja, porque Cristo tem valor em mim. Então, não porque eu, na minha natureza, tenho alguma coisa. Eu passo a fazer parte daquilo que Cristo fez. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então, eu passo a fazer parte disso, dessa história de Cristo. Entende? Não é eu, não é o Kennedy, não é a minha autoestima, não é a minha autovalorização. É o meu reconhecimento de que sem Deus eu não sou nada. E agora eu me rendo a isso e aí eu só quero Cristo. Tendo Cristo eu consigo fazer alguma coisa que preste. Esse canal existe não porque o Kennedy estudou bastante, é porque Cristo veio em mim, o Espírito Santo mora em mim e ele me convence dia após dia que eu tenho que estudar as Escrituras, que o meu papel é ensinar. Entende agora? Que não é toda vez que eu me autovalorizo, eu estou buscando novamente a minha natureza sem Cristo. Consegue entender isso? Porque tudo que eu tenho de bom em mim é Deus. E o que eu tenho de mal em mim sou eu mesmo. Então, autoestima, na minha concepção, é um pecado gourmetizado. Não existe uma autovalorização de si mesmo. Eu devo me diminuir para que Cristo reine. É aquilo que João Batista disse, né? Que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. Tá bom? Mais um vídeo pro nosso canal, uma ideia aqui expondo o meu pensamento sobre autoestima. Espero que isso tenha te ajudado e que isso te faça ser mais parecido com Cristo. Tá bom? Se inscreva nesse canal, ative o sininho, comenta, compartilhe. Fala se você gostou, se você não gostou. Fala a sua opinião, com todo respeito, tá? Porque não é porque eu tô dizendo que todo mundo tem que concordar comigo. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.